Olá, tudo bem? Eu sou o Amarildo Cardoso, advogado constitucionalista, e hoje eu quero conversar rapidamente aqui com o meu povo de Jataí, um assunto muito relevante que está muito na ordem do dia, já que nós estamos encerrando um processo eleitoral, e eu quero aqui rapidamente trazer algumas informações, emitir a minha opinião para que nós, cidadãos e cidadãs jataienses, possamos qualificar esse debate sobre o número de vereadores na Câmara Municipal de Jataí. Nós precisamos fazer esse debate de forma qualificada, sem partidarismos, sem emoções, sem paixões, sem tolerância, sendo muito tolerante e sem ódio. Se nós superarmos tudo isso, faremos um bom debate sobre essa questão de qual é o número ideal e juridicamente correto para compor a Câmara Municipal de Vereadores de Jataí. Então, primeiro, informação para vocês, que todo mundo pergunta para si mesmo, a seguinte: por que Jataí, quando tinha 50 mil habitantes, tinha 15 vereadores, hoje passou de 100 mil habitantes e tem 10? O que foi que aconteceu para que chegasse nessa situação? Antes, eu quero esclarecer para todos os jataienses, para toda a nossa comunidade, dizer o seguinte: primeiro, a Câmara de Vereadores, independente do número de vereadores que ela tem, a sua receita, o que se chama de duodécimo, que é o recurso, que é o dinheiro que o Tesouro Municipal repassa para a Câmara, ele é o mesmo, seja com 10, seja com 17. É o mesmo número de dinheiro, tá? Eu estou afirmando isso porque todo mundo que é contra, ou quase todos, que é contra regularizar a Câmara Municipal de Jataí, ele pensa na questão financeira, ele pensa no custo, ele pensa no salário, no subsídio do vereador. E eu estou ponderando que nós superemos essas dúvidas e esses pensamentos. Então, eu estou começando afirmando que se é 10 ou se é 17, o duodécimo é o mesmo. E digo mais, o duodécimo, que é a receita da Câmara, em Jataí, a partir de 2021, será menor do que foi até 2020. Sabe por quê? Porque diz a Constituição Federal que as cidades de até 100 mil habitantes, o seu duodécimo, a sua receita, é 7% da receita do município. 7%, até 100 mil habitantes. No que passa de 100 mil habitantes, cai para 6%. Como Jataí, de acordo com a estimativa do IBGE, tem no mínimo 102 mil pessoas, a partir de janeiro de 2021, o duodécimo será de 6%, porque é assim que determina a Constituição Federal. Até 100 mil habitantes é 7%. De 100 mil habitantes a 300 mil habitantes é 6%. Então, já comecemos por aqui que haverá, meio que forçado, um custo a menos para o Poder Legislativo. Correto? Pois bem, então eu fiz a seguinte indagação, que é a de todos e todas. Por que Jataí já teve 15 vereadores
quando tinha 50 mil habitantes, e hoje tem 10 vereadores com 10 mil habitantes. Mineiros, que tem menos de 80 mil habitantes, tem 15 vereadores. A nossa cidade vizinha de Jataí, Serranópolis, tem 8 mil habitantes, tem 9. Aparecida do Rio Doce, tem 3 mil habitantes, tem 9. Caiapônia, tem pouco menos de 20 mil habitantes, tem mais vereador que Jataí, que só tem 10. Qual cidade está desproporcional à sua Câmara? Jataí ou as demais? É Jataí. Mineiros está certo, Serranópolis está correto, Rio Doce está correto, Caiapônia está correto, Perolândia está correto. Nós, Jataí, sendo a cidade polo da região, a maior cidade do extremo sudoeste goiano, está com a Câmara de Vereadores absolutamente irregular, e eu vou dizer por quê. Antes, dizer por que diminuiu. É o seguinte: quando aprovou a Constituição Federal, em 1988, a Constituição Federal ela trouxe 3 faixas de composição de vereadores. Eu tenho que explicar isso, o que era, para vocês entenderem o que é que está acontecendo e como tem que ser. A Constituição de 88, ela aprovou no seu artigo 29, no inciso 4º, o seguinte: número de vereadores proporcional à população. Guarde bem essa expressão, proporcional à população. Item A: mínimo de 9 e máximo de 21 nas cidades de até 1 milhão de habitantes. Mínimo de 33 e máximo de 41 nos municípios de mais de 1 milhão de habitantes até 5 milhões de habitantes. E o mínimo de 42 e o máximo de 55 nos municípios de mais de 5 milhões de habitantes. Isso é o que estava na Constituição Federal, porque desde 2009 não é assim mais, e daqui a pouco eu vou dizer como que é. Então veja bem, vamos chegar na letra A do inciso 4º do artigo 29 da Constituição Federal, que dizia: o mínimo é 9 e o máximo é 21 na cidade até 1 milhão de habitantes, ou seja, todas as cidades de Goiás, exceto Goiânia. Jataí tinha 15, então Jataí estava certo, porque poderia ter até 21, mas tinha 15. Só que aí ocorreu uma seguinte interpretação. O Ministério Público disse o seguinte, numa ação, disse o seguinte: claro que o mínimo é 9 e o máximo é 21, mas tem que ser proporcional à população. E qual é a proporcionalidade que o Ministério Público sugeriu? Falou: ora, se o máximo é 21 e 1 milhão de habitantes, pega 1 milhão de habitantes, divide por 21 e acha um denominador de 47 mil. Aí ficou da seguinte situação: o mínimo é 9 e aumenta 1 a cada 47 mil habitantes. Por isso que Jataí voltou de 15 para 10. Agora vocês estão sabendo por quê. Porque o Supremo Tribunal Federal acolheu a tese do Ministério Público e disse exatamente isso, que a composição, o mínimo é 9 e o máximo é 21, mas tem que ser proporcional à população. E a proporcionalidade que a Constituição Federal não conceituou era que o mínimo 9 e 1 a cada 47 mil habitantes. Por isso Jataí ficou com 10. Ele caiu para 10, até porque não tinha um dobro de 47 mil habitantes na época, ficou com 10. Acontece que essa decisão do Supremo, ela fez com que os vereadores do Brasil inteiro se mobilizassem para que melhor conceituasse a questão da proporcionalidade, que achava-se muito injusto o mínimo 9, muito desproporcional, o mínimo 9
e um a cada 47 mil habitantes. Essa decisão do Supremo Tribunal Federal foi de 2000. Por isso que a partir de 2004, em Jataí caiu de 15 para 10. Porque na época o Tribunal Superior Eleitoral foi quem fixou o número de vereadores em 10 em Jataí e em todas as cidades do Brasil. Ok? Então agora vocês estão informados o porquê que nós reduzimos de 15 para 10. Acontece, isso foi em 2002. Acontece que em 2009, veio uma emenda à Constituição, a emenda número 58. Essa emenda número 58, acolhendo a decisão do Supremo Tribunal Federal, promulgou, o Congresso Nacional promulgou essa emenda 58, que ao invés de 3 faixas de composição de vereadores, criou-se 24 faixas de vereadores. Então, enquanto a lei orgânica do município de Jataí diz que é 10, e por isso que a Justiça Eleitoral faz eleição para 10, a Constituição Federal diz que é 17, porque diz o seguinte, o novo artigo 29, inciso 4º da Constituição Federal, que não é mais aquela redação, porque a emenda 58 mudou, a redação agora é a seguinte, artigo 29, inciso 4º. Para a composição das câmaras municipais, será observado o limite máximo. Máximo, guarde bem essa palavra que exigirá uma explicação também. Até 15 mil habitantes, está aí a 9. De 15 mil a 30 mil, é 11 vereadores, está aí. De 30 mil habitantes a 50 mil habitantes, é 13. De 50 mil habitantes a 80 mil habitantes, é 15, que é o caso de Mineiros, está nessa faixa. A letra E, que é a faixa número 5, está aí. Toda cidade de 80 mil habitantes até 120 mil habitantes é 17 vereadores. Esta é a proporcionalidade que a Constituição Federal diz, tendo mudado a redação original do inciso 4º da Constituição, recepcionando a decisão do Supremo Tribunal Federal, que acolheu a tese do Ministério Público. Portanto, meus queridos povo jataiense, a Câmara de Vereadores de Jataí não pode ter menos que 17 vereadores. Menos que 17, ela se torna uma Câmara desproporcional à população. É isso que o legislador constitucional quis, que todas as cidades no Brasil respeitassem um critério, o critério da proporcionalidade. Mas alguém pode dizer, mas Amarildo Cardoso, aí no conceito está dizendo o limite máximo. Sim, a redação é ruim mesmo, do caput do inciso 4º, quando fala o máximo. Acontece que o máximo, aqui nesse caso, e mínimo é a mesma coisa. Por quê? Porque o máximo é 17, mas o mínimo pode pôr 15? Não, porque 15 é para a cidade de 50 a 80 mil habitantes. Pode pôr 13? Não, porque 13 é da cidade de 30 a 50 mil habitantes. Pode pôr 11? Não, porque 11 é na cidade de 15 mil a 30 mil habitantes. Mas pode pôr 19? Não, porque o máximo é 17. Então, o máximo é 17, mas o mínimo também é 17. Então não pode nenhuma Câmara modificar a sua composição. E, infelizmente, a Câmara de Jataí está com a sua composição irregular. Isso é muito grave, sob 2 aspectos. Primeiro, que o que nós chamamos de segurança jurídica. Uma Câmara com 17 vereadores, o fórum qualificado é 12. Então, toda matéria a ser votada
que exige o quórum qualificado, os chamados 2/3, tem que ter 12 votos sim. Meus amigos, a nossa Câmara de Jataí tem 10 vereadores. Não tem nem o quórum qualificado. Olha a gravidade disso para a administração pública. Então, portanto, caminhando aqui para os finalmente, eu quero dizer o seguinte: nós, cidadãos, podemos sim defender o fim do subsídio para os vereadores. Quem é contra porque acha que o problema é o subsídio, vamos defender o fim do subsídio, o fim do salário dos vereadores. Vamos defender. Eu defendo essa posição. Eu sou a favor de que no legislativo não deveria ter subsídio. Isso é legítimo defender. Agora, defender a diminuição do número de vereadores é defender a diminuição da representação popular no poder legislativo. Isso nós não podemos fazer. Isso nós não podemos fazer. Defender o fim do subsídio, a redução do subsídio, equiparar o vereador, o seu subsídio, o seu salário, com os professores, com os outros servidores públicos, tudo bem, é legítimo. Mas defender a redução da representação popular, isso não é legítimo. Isso não pode acontecer. E é o que muita gente, a despeito de estar indignado com os altos salários dos vereadores, a despeito de estar indignado com a ineficiência da Câmara, com a inoperância do Poder Legislativo Municipal, ele acaba defendendo a diminuição da representação popular. O Poder Legislativo, ele é a representação máxima popular de uma sociedade. Toda cidade, é por isso que a eleição de vereador é proporcional, não é majoritária, que é exatamente para que todos os segmentos de uma sociedade estejam representadas no Poder Legislativo. E quanto menos você diminui o número de vereadores, e ainda mais de forma ilegal, como é a Câmara de Jataí, a gente também diminui a representação popular. Olha, quantos segmentos nós temos em Jataí e eles não estão representados na Câmara. Nós temos o segmento do agronegócio, não tem nenhum vereador do agronegócio, agora que elegeu um com esse discurso. Não tem o segmento dos professores, não estão representados na Câmara. Dos servidores públicos, não estão. Os comerciantes não estão representados na Câmara. Ou seja, a nossa Câmara de Vereadores de Jataí não tem representação popular. É isso que eu quero suscitar com você, meu conterrâneo, meu amigo, para que nós qualifiquemos esse debate. Deixemos de lado nossas ideologias, nossos apegos partidários, nossas preferências pessoais, deixemos de lado. E, sobretudo agora que já terminou a eleição. E vamos, toda a sociedade, unida, unificada, num único propósito: recuperar a representação popular na Câmara de Vereadores de Jataí. E, para isso, os 7 suplentes que eu defendo, que foram eleitos, e que se não tomar nenhuma iniciativa, nenhuma atitude, não tomará posse como vereador, os 7 têm legitimidade e o dever e a obrigação de tomar atitude e liderar esse movimento para regularizar a Câmara de Vereadores. Nem que para isso precisemos rever os altos subsídios, os altos salários que os vereadores têm, né? Nem que para isso nós podemos discutir isso, e isso é legítimo. Então veja bem, o Dr. Paulinho Alves dos Santos é um dos 7, que se for 17. O Nilton César, de novo, um amigo Soró, está entre os 7. O Carlone Assis, o grandioso Carlone, que já foi vereador, é um dos 7.
que está fora. O Creso Vilela, que ainda está como vereador, é um dos 7 que está fora. O nosso grandioso e saudoso Nelson Antônio está entre os 7, que se for para 17, ele entra, e eu estou dizendo que é 17. A Daiane Simeone, que teve mais de 1000 votos, ela está entre os 7. E o Lázaro Divino Carvalho, o nosso amigo Lazinho do Asfalto. Então, esses 7 suplentes, que eu estou dizendo que para mim não são suplentes, porque eles foram eleitos, porque tem que ser 17, mas eles têm legitimidade mais do que qualquer cidadão jataiense para tomar atitude e correr atrás para regularizar a Câmara de Vereadores de Jataí. Regularizando a Câmara de Vereadores é simplesmente recuperando a representação popular na nossa Câmara de Vereadores. E toda cidade que quer desenvolver culturalmente, socialmente, intelectualmente e economicamente, o parlamento tem que representar a sua população. O nosso parlamento não representa. Também por isso, não é só por isso, porque a composição está desproporcional com a população, mas também por isso. É isso que eu quero deixar para vocês, meus amigos, meus conterrâneos jataienses, dizer que nós, do Instituto Jurídico das Câmaras de Vereadores, nós defendemos essa tese. Nós somos contra a redução da representação popular nas câmaras de vereadores. Jataí, das 22 cidades de Goiás que tem esse problema hoje, a cidade que tem um problema mais grave é a nossa querida Jataí, que, como eu disse no começo, está sem o quórum qualificado. Isso causará uma insegurança jurídica no futuro. Então, vamos nós juntos nos organizarmos e defender, sem nenhuma paixão, defender de forma racional, sem emotividade, sem cores partidárias, ideológicas e preferências pessoais. Vamos regularizar a nossa Câmara. Vamos recompor a nossa Câmara como determina a letra E do inciso 4º do artigo 29 da Constituição Federal, e que esse é um entendimento também do Supremo, de que as câmaras de vereadores, de forma rígida, tem que ser proporcional à população. Esse é o espírito da emenda número 58, que modificou a redação original do inciso 4º da Constituição Federal. Então, portanto, contem conosco do Instituto Jurídico das Câmaras de Vereadores para que possamos fazer esse debate, suscitá-lo de forma racional e qualificada e recuperar a nossa representação popular, seja quem for o eleito, seja quem for ocupar esses mandatos na próxima legislatura. Ok? Um fraterno abraço e vamos recuperar a nossa representação popular, e viva a democracia!